A sabedoria para muitos parece algo distante, quase mística. Mas a verdade é que ela está ao alcance de todos. Não é sobre ter respostas prontas ou ser o mais inteligente da sala. Sabedoria é sobre saber agir no momento certo, com clareza e equilíbrio. É o que transforma uma vida comum em uma jornada extraordinária. Você já reparou que, na maioria das vezes, as pessoas vivem no modo automático, reagindo às situações sem pensar? Não estou falando só das grandes decisões, mas das pequenas também. Como você responde ao estresse, como lida com o imprevisto ou até como encara os próprios erros. Esse é o ponto onde a sabedoria faz toda a diferença. Saber parar, respirar e tomar a decisão certa não é apenas uma habilidade, é uma prática diária. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com você 6 lições poderosas que vão te ajudar a dominar a sabedoria no seu dia a dia. Essas lições não são teorias complicadas, mas práticas que você pode aplicar imediatamente na sua vida. Desde como escolher suas batalhas até aprender a controlar suas emoções, cada lição vai te aproximar um pouco mais do autocontrole e da clareza mental. Agora, aqui vai um pedido especial. Comente nos comentários a frase secreta: "Eu escolho a sabedoria". Isso é só para quem está realmente focado no seu desenvolvimento. E claro, se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal para continuar nessa caminhada de crescimento. Vamos começar? 1. Escute antes de agir. A sabedoria muitas vezes não está em falar. Ela se revela no silêncio, na escuta atenta, na pausa entre o que acontece e a nossa resposta. Imagine por um instante que a vida é uma melodia constante, uma sinfonia que toca o tempo todo. As notas tocam suavemente ao nosso redor, mas muitos de nós estamos surdos para essa música. Nos apressamos em responder, em reagir, sem perceber a beleza e os detalhes que estão ali, prontos para serem ouvidos. Escutar é o primeiro ato de sabedoria. Parece simples, mas quantos de nós realmente escutam? A maioria está apenas esperando sua vez de falar, de lançar a próxima palavra, de ter a última frase. Mas escutar, verdadeiramente escutar, vai além das palavras. Escutar é prestar atenção ao que não está sendo dito, é ouvir o silêncio, as emoções ocultas, as intenções disfarçadas. Há uma sabedoria profunda na escuta. Quando você escuta, não só aprende mais sobre o outro, mas sobre si mesmo. Ao escutar, você percebe suas próprias reações internas. Você vê como seu corpo responde a certas palavras, como sua mente começa a construir argumentos antes mesmo de o outro terminar. É aí que a magia acontece. No momento em que você percebe a vontade de reagir, você também percebe o poder de não reagir. Você já reparou que as pessoas mais sábias que conhecemos falam menos e escutam mais? Existe um velho ditado que diz: "Temos 2 ouvidos e uma boca para que possamos escutar 2 vezes mais do que falamos". Isso é mais do que um conselho prático. Isso é uma chave para uma vida mais equilibrada, mais pacífica e, acima de tudo, mais sábia. Imagine um guerreiro em um campo de batalha. Antes de qualquer ação, ele observa. Ele ouve o vento passando pelas árvores, escuta o som dos passos ao longe. Ele não age por impulso. Ele se coloca no momento presente, absorvendo o ambiente, entendendo as nuances antes de fazer qualquer movimento. Esse é o poder de escutar. Não é sobre ser passivo, mas sobre estar preparado. Estar pronto para agir, mas somente quando a ação for necessária e precisa. O ato de escutar também é um gesto de generosidade. Quando você escuta verdadeiramente alguém, você está oferecendo atenção, algo que é cada vez mais raro no nosso mundo moderno. Todos estamos apressados, querendo falar, querendo ser ouvidos. Mas quando você oferece o presente da escuta, você está dizendo ao outro: "Eu estou aqui, eu me importo, eu valorizo o que você tem a dizer". E esse ato de empatia, esse ato de respeito, constrói pontes mais fortes do que qualquer argumento jamais construiria. No entanto, escutar não é apenas sobre os outros. Escutar é, antes de mais nada, um exercício interno. É sobre escutar a si mesmo. Quantas vezes você parou para ouvir os seus próprios pensamentos, para sentir as suas próprias emoções? Estamos sempre tão ocupados, tão sobrecarregados com as expectativas externas, que esquecemos de nos escutar. Pare por um momento. Feche os olhos.
Ouça a sua respiração. Ouça o que seu corpo está te dizendo. Ele está cansado? Está ansioso? Está em paz? Quando você escuta a si mesmo, você começa a entender o que realmente precisa. Às vezes, o que precisamos não é correr para a próxima tarefa, mas simplesmente parar e ouvir o que o nosso próprio silêncio está nos dizendo. A escuta também te protege. Quantas vezes agimos sem pensar e depois nos arrependemos? Quantas vezes uma palavra precipitada destruiu um relacionamento ou complicou uma situação? Quando você escuta antes de agir, você se dá tempo. Você cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que a sabedoria floresce. Então, da próxima vez que estiver diante de uma situação complicada, antes de falar, antes de agir, pare. Respire. Escute. Escute o que a outra pessoa está dizendo, mas também o que ela não está dizendo. Escute o ambiente ao seu redor. Escute a sua própria mente. Deixe o silêncio preencher o espaço e então, quando você sentir que é o momento certo, haja. Mas haja com clareza, haja com propósito, haja com sabedoria. O poder de escutar não pode ser subestimado. Ele é o início de toda ação sábia. É na escuta que encontramos a chave para o entendimento, para a empatia e, finalmente, para a verdadeira sabedoria. 2. Aprenda com os erros dos outros. A vida é um mestre exigente que muitas vezes nos ensina da maneira mais dura. Mas há um caminho mais leve para a sabedoria, um atalho que nos poupa de dores desnecessárias: aprender com os erros dos outros. Este é um segredo antigo, mas muitos o esquecem. O mundo está repleto de exemplos, de histórias, de vidas que podem nos ensinar lições preciosas, se apenas estivermos dispostos a observá-las. Imagine um rio que corre sereno, mas que em certas partes esconde rochas afiadas, invisíveis para quem olha de longe. Aqueles que caminharam antes de nós, aqueles que navegarem por essas águas já tropeçaram, já se cortaram, já aprenderam onde estão os perigos. E eles deixam sinais, marcas na margem do rio, avisos silenciosos para que não cometamos os mesmos erros. A sabedoria está em prestar atenção a esses sinais, em aprender sem precisar sangrar. Cada erro que alguém comete é um mapa, uma lição pronta para ser absorvida. Veja os grandes empreendedores que perderam fortunas antes de acertar o caminho. Veja os pais que se arrependeram de não terem passado mais tempo com seus filhos. Veja os amigos que, por orgulho, deixaram relacionamentos preciosos desmoronarem. Há sabedoria nessas histórias, uma sabedoria que está disponível para todos, mas que poucos têm paciência de observar. Quando você abre os olhos para os erros dos outros, você se coloca em uma posição privilegiada. Você não precisa tocar no fogo para saber que ele queima. Você não precisa sentir o peso da queda para entender que certos passos são perigosos. As cicatrizes que os outros carregam podem ser os seus escudos. A dor que eles enfrentaram pode ser o seu guia. E isso não é sobre ser passivo ou ter medo de arriscar. Não é sobre evitar a vida, mas sim viver de forma mais inteligente, mais consciente. O que pode ser aprendido com os erros dos outros não é uma barreira, mas uma ponte para decisões mais sábias, para ações mais cuidadosas. Você economiza tempo, energia e sofrimento ao se permitir ser guiado pela experiência alheia. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas você conhece que tomaram decisões apressadas e depois se arrependeram? Quantas vezes alguém se deixou levar pela emoção do momento, ignorando sinais claros de alerta, apenas para descobrir mais tarde que o preço foi alto demais? Essas histórias estão por toda parte, e cada uma delas carrega uma lição valiosa. Aprender com os erros dos outros é como caminhar por um campo minado, sabendo onde cada mina está enterrada. Você vê os lugares onde outros tropeçaram, onde caíram, e assim você pode evitar o mesmo destino. Mas para isso é necessário humildade. Humildade para reconhecer que não sabemos tudo, que há sabedoria além da nossa própria experiência. Muitos ignoram esse princípio porque acreditam que precisam viver tudo por conta própria, como se a dor fosse o único caminho para o aprendizado. Mas isso é um engano. Há uma beleza silenciosa em observar, em absorver o que o mundo ao seu redor está te ensinando. O erro de alguém pode ser a sua salvação. A queda de outro pode ser a sua elevação, mas para isso é preciso estar atento. É preciso estar disposto a ouvir as histórias,
a enxergar os fracassos alheios não como derrotas, mas como manuais de sobrevivência. E pense nos exemplos que já estão por toda parte. Quantas vezes você viu alguém que, ao ignorar conselhos, acabou se enredando em problemas desnecessários? Quantas histórias de grandes empresas falindo por escolhas impensadas, de carreiras brilhantes sendo destruídas por erros evitáveis, de pessoas queridas se afastando por simples falta de comunicação? Cada uma dessas situações é um espelho, uma oportunidade de aprendizado, mas não é apenas sobre evitar o erro. Aprender com os outros também é sobre reconhecer que a vida é curta demais para cometer todas as falhas por conta própria. Se você pode aproveitar o conhecimento acumulado de milhares, milhões de pessoas que já passaram por esses caminhos, por que não fazê-lo? Cada vez que você escolhe aprender com o erro de outro, você economiza um pedaço precioso do seu tempo, do seu esforço, da sua própria história. Lembre-se sempre: a sabedoria não exige que você sofra todas as dores. Ela apenas pede que você preste atenção. O erro dos outros é um professor generoso que oferece lições sem cobrar o preço da experiência pessoal. Se você for esperto, aprenderá a escutar, a observar e a se guiar por essas lições invisíveis, mas poderosas. E assim você caminha mais leve, mais consciente, mais preparado para os desafios que a vida inevitavelmente trará. 3. Escolha suas batalhas. Há uma verdade sutil que muitos demoram a perceber. Nem toda batalha vale a pena ser travada. No silêncio da sua mente, você já parou para pensar quantas vezes se desgastou por questões que no fundo não importavam? Quantas guerras você declarou sem razão, sem propósito, movido por impulsos, pelo orgulho ferido, pelo desejo de estar certo? Escolher suas batalhas é uma arte. É a diferença entre viver uma vida de desgaste ou de equilíbrio. Imagine por um momento que a vida é um vasto campo de batalha, e à sua frente surgem muitos desafios. Nem todos esses desafios são dignos de sua energia. Saber quando lutar e quando recuar é o segredo dos sábios. Há uma poesia na escolha, um poder silencioso em não reagir a tudo. Quantas vezes deixamos que o ego pequeno e inseguro nos faça entrar em lutas que não levam a lugar nenhum? Pense em uma tempestade. Quando ela se aproxima, o vento sopra forte, as árvores balançam e a natureza parece em caos. Mas, quando a tempestade passa, o mundo encontra de novo sua calma. Da mesma forma, se você responder a cada provocação, a cada ofensa, estará sempre no olho do furacão, nunca em paz. Às vezes, a maior vitória é a quietude. Escolher suas batalhas não significa ser passivo. Significa, na verdade, entender onde colocar sua energia, sua alma, sua força. É sobre preservar sua integridade, sua sanidade, sua essência. Pense em um mestre de artes marciais. Ele não desperdiça movimentos. Cada golpe, cada esquiva é calculado, preciso, guardado para o momento certo. Ele não se move com raiva, mas com clareza. Ele não luta por vaidade, mas pela necessidade. Muitas vezes, somos arrastados por batalhas que nem são nossas. Lutas que foram colocadas em nossos ombros por expectativas de outros, pela pressão da sociedade, por aquilo que os outros pensam que devemos ser ou fazer. Mas pergunte-se: essa batalha é minha? Vale o meu tempo, o meu esforço, a minha paz? Se a resposta for não, então a sabedoria está em deixar ir. Nem toda guerra precisa ser vencida. Às vezes, a maior vitória é a retirada silenciosa, o abandono tranquilo de uma disputa que só iria te drenar. Escolher suas batalhas é também um ato de amor próprio. É reconhecer que você não pode e não deve se desgastar por tudo e por todos. Cada vez que você entra em uma briga sem importância, você está desperdiçando energia que poderia ser usada em algo maior, algo mais significativo. Você é como uma lâmpada que só pode brilhar por um tempo limitado. Se gastar sua luz com tolices, ela se apaga mais rápido. Mas se reservar essa energia para o que realmente importa, ela brilhará com força por muito mais tempo. Há uma história antiga sobre um rei sábio que, ao ser insultado por um súdito, simplesmente sorriu e seguiu em frente. Seus conselheiros, chocados, perguntaram por que ele não havia retaliado. O rei respondeu: se cada cão que me ladra merecesse minha atenção, eu jamais chegaria ao meu destino. Isso é a essência de escolher suas batalhas. Nem todo insulto, nem toda provocação merece resposta.
Nem toda ofensa deve ser rebatida. Imagine que você é um barco navegando em um grande oceano. Se você parar para enfrentar cada onda, nunca chegará ao seu destino. Mas se você souber escolher quando mudar o rumo e quando seguir em frente, encontrará águas mais calmas, lugares mais seguros. A vida é assim. As ondas sempre estarão lá, mas cabe a você decidir quais valem a pena enfrentar. Então, da próxima vez que uma provocação surgir, pergunte a si mesmo: essa batalha vale minha paz? Muitas vezes a resposta será não. E quando for não, sorria, respire fundo e siga em frente. Há sabedoria em não se deixar abalar por cada tempestade que cruza seu caminho. A verdadeira força não está em lutar sempre, mas em lutar pelo que realmente importa. No fim, a vida é curta. O tempo, precioso. Não desperdice sua energia em batalhas pequenas, que só servem para alimentar o ego e esvaziar a alma. Escolha suas batalhas com sabedoria, e você encontrará mais leveza, mais paz e uma vida muito mais plena. Lute pelo que vale a pena. O resto, deixe passar. 4. Domine a si mesmo. Dominar a si mesmo é uma jornada que muitos falam, mas poucos entendem. E essa jornada não é sobre força bruta ou controle absoluto, mas sobre conhecimento profundo, aceitação e, acima de tudo, equilíbrio. Dominar a si mesmo é como aprender a navegar em um vasto oceano. Você não controla as marés, mas pode guiar seu barco através delas. Imagine por um momento que dentro de você existe uma tempestade. Não uma tempestade externa, mas uma interna, feita de emoções, desejos, impulsos e pensamentos. Todos nós temos essa tempestade. Ela surge sem aviso, às vezes com uma palavra, às vezes com um olhar, e em outras ocasiões, sem razão alguma. Mas o que diferencia aqueles que dominam a si mesmos daqueles que são levados pela tempestade é a habilidade de observar o caos sem se deixar consumir por ele. Dominar a si mesmo é, antes de tudo, saber quando parar. Saber quando suas emoções estão à flor da pele e reconhecer que agir naquele momento seria um erro. É como um artesão que conhece bem suas ferramentas. Ele sabe que não pode moldar o ferro quando está quente demais, pois qualquer pressão excessiva o deformaria. Da mesma forma, nós devemos aprender a moldar nossas reações apenas quando estamos em equilíbrio. A pressa, o calor do momento, o impulso, todos eles são armadilhas que nos afastam de nossa verdadeira essência. Você já parou para observar o que acontece quando não domina a si mesmo? A explosão da raiva, as palavras que escapam antes de pensarmos, o arrependimento que segue logo atrás. É como derramar um copo de tinta vermelha em uma tela branca. Em um segundo, o trabalho de uma vida pode ser manchado. Dominar a si mesmo é segurar essa tinta antes que ela toque a tela, é ter a paciência de esperar o momento certo para agir. Mas dominar a si mesmo não é reprimir. Não é calar sua voz interior ou sufocar suas emoções. Pelo contrário, dominar a si mesmo é ouvir cada emoção, é permitir que cada sentimento passe por você como uma corrente de água, mas sem se afogar nela. Você sente a raiva, mas não a deixa te consumir. Você sente o medo, mas não se esconde dele. Você sente o desejo, mas não se torna escravo dele. Pense em um rio. Ele corre por entre montanhas e vales, mas nunca se deixa dominar pelo terreno. O rio encontra pedras, obstáculos, curvas inesperadas, mas ele não para. Ele não explode de fúria contra as rochas. Ao invés disso, ele flui, calmamente, contornando cada obstáculo, adaptando-se ao caminho. Essa é a verdadeira essência de dominar a si mesmo. Não é sobre resistir o tempo todo, mas sobre fluir com sabedoria. O verdadeiro domínio é suave, quase invisível. Não é exibido, não grita, não precisa de aprovação. Ele é silencioso, como uma árvore enraizada profundamente na terra. Quando os ventos da vida batem, a árvore balança, mas não cai. Sua força está em suas raízes, naquilo que ninguém vê. Da mesma forma, o domínio sobre si mesmo é algo interno, uma força que ninguém mais percebe, mas que você sente profundamente. Dominar a si mesmo é também entender seus limites, saber até onde você pode ir, até onde pode se empurrar, antes que algo se quebre. Muitas vezes, confundimos domínio com superação constante, com a necessidade de estar sempre em controle. Mas domínio também é saber quando parar,
quando descansar, quando permitir que o corpo e a mente se acalmem. Não é fraqueza admitir que precisamos de um momento para respirar. Pelo contrário, isso é sabedoria. E então, quando a tempestade dentro de você começa a se formar novamente, quando o caos das emoções surge, você não precisa temer. Você não precisa lutar contra ela com todas as suas forças. Ao invés disso, você pode simplesmente observar, ver como as nuvens se juntam, como o vento começa a soprar, e ao invés de reagir, você respira. Você se ancora. Você se torna o observador, e aos poucos, percebe que o caos não tem poder sobre você. O verdadeiro domínio de si mesmo não é vencer suas emoções. É viver com elas em paz. É entender que cada sentimento tem um propósito, cada emoção é uma parte de você. E ao aceitar isso, você não se torna menos humano, você se torna mais completo. Aquele que domina a si mesmo não busca controle absoluto, mas harmonia. E nessa harmonia, encontra-se a verdadeira força. 5. Valorize o tempo. O tempo, esse senhor invisível, é a única coisa que realmente nos pertence. Não importa quem você seja, o tempo é o mesmo para todos, fluindo de maneira implacável, indiferente aos nossos desejos, preocupações e sonhos. Cada segundo que passa é um pedaço de vida que nunca mais voltará. E, no entanto, quantas vezes o tratamos com desdém, como se houvesse uma fonte infinita dele à nossa disposição? Valorizar o tempo não é apenas sobre ser produtivo, é muito mais profundo do que isso. É sobre entender que o tempo é a essência da nossa existência. É sobre perceber que, quando desperdiçamos o tempo, estamos desperdiçando pedaços de nós mesmos. Fragmentos da nossa jornada que poderiam ser preciosos. Imagine o tempo como areia em suas mãos. Tente segurá-lo com força, ele escapa. Mas se você o recebe com leveza, com atenção, cada grão se torna uma lembrança, um instante vivido com propósito. Quantas vezes você parou para pensar no tempo que gasta com coisas que não te preenchem? Redes sociais, distrações, discussões sem sentido. Não que haja algo de errado em relaxar, em se distrair. Mas o problema é quando isso se torna o centro, quando isso consome os momentos que poderiam ser usados para construir algo maior, algo que realmente te faz crescer. O tempo é como uma corrente que nunca para de correr. E a pergunta que você deve se fazer é: estou fluindo com ele ou estou sendo arrastado sem direção? Pense em cada manhã como um presente, um novo início, um novo sopro de vida. Quando você acorda, você recebe 24 horas, uma página em branco. E o que você vai escrever nela? Muitos de nós nem nos damos conta desse presente. Nos apressamos, seguimos uma rotina automática, como se os dias fossem eternos. Mas e se não forem? E se cada dia fosse o último? Como você escolheria gastar seu tempo? Há uma sabedoria profunda em perceber o valor do tempo. Grandes mestres do passado sabiam disso. Não precisamos voltar à filosofia antiga para entender o valor de cada segundo. Pense em grandes líderes, inventores, pensadores de nossa era. O que os diferencia? Não foi a quantidade de tempo que tinham, pois todos têm as mesmas 24 horas. Foi a maneira como escolheram gastá-las. Eles souberam priorizar, souberam valorizar cada momento, como uma pedra preciosa que só poderia ser polida uma vez. O tempo também nos ensina sobre o que realmente importa. Imagine que, no final de sua vida, você possa olhar para trás. O que você gostaria de ver? O que te traria orgulho? Será que foram as horas gastas se preocupando com pequenas coisas? Ou será que foram os momentos dedicados a crescer, a aprender, a amar e a construir algo significativo? Quando você valoriza o tempo, você automaticamente começa a valorizar o que faz com ele. Suas escolhas se tornam mais claras, suas prioridades se ajustam. E o mais incrível é que, quando você começa a valorizar o tempo, algo mágico acontece. Você começa a viver de verdade. Os minutos não passam mais despercebidos. As pequenas coisas, como uma conversa com um amigo, um momento de silêncio ou um desafio superado, ganham um novo brilho. Você deixa de viver no futuro ou no passado e começa a viver aqui, agora, no presente, onde a vida realmente acontece. Valorizar o tempo também é aprender a dizer não. Quantas vezes nos envolvemos em coisas que drenam nossa energia, simplesmente porque sentimos que devemos ou porque temos medo de perder algo? Mas a verdadeira sabedoria
está em perceber que o seu tempo é limitado e precioso demais para ser gasto com coisas que não agregam valor à sua vida. Dizer não às distrações é dizer sim ao que realmente importa. Então comece agora. Valorize seu tempo. Cada minuto que passa é uma oportunidade, uma chance de ser melhor, de viver com mais intensidade, de criar algo que dure além de você. Não desperdice esse recurso tão raro e precioso. A vida é curta, mas o tempo é generoso com quem o respeita. E quem respeita o tempo, respeita a si mesmo. 6. Desapegue do controle. O controle. Como nos iludimos com essa palavra? Acreditamos que, se segurarmos firme o leme, se apertarmos os punhos com força, o mundo ao nosso redor se dobrará à nossa vontade. Mas a verdade, a grande verdade que tantos de nós resistimos a aceitar, é que o controle absoluto é uma miragem. Quanto mais tentamos segurar, mais escapa entre nossos dedos, como areia fina levada pelo vento. Desapegar do controle é uma lição difícil, eu sei. Fomos ensinados desde pequenos que devemos ter um plano, que devemos estar no comando. Queremos ditar cada passo, prever cada curva, controlar o ritmo da música da vida. Mas a vida, essa força selvagem e indomável, não segue os nossos planos. Ela ri das nossas tentativas de controlar. E quando tentamos forçá-la, ela responde com caos. Imagine um rio largo, forte, cheio de curvas e correntes. Você está em um pequeno barco, com seus remos na mão, e o rio corre ao seu redor. O que você faz? Tenta remar contra a corrente? Tenta forçar o barco para onde o rio não quer que ele vá? Talvez você consiga por um tempo, mas logo as águas te arrastarão de volta. O esforço é em vão. A sabedoria aqui está em desapegar do controle. Não em desistir, mas em aprender a fluir com o rio. A vida é como esse rio. Não podemos controlar o que está ao nosso redor. Não podemos ditar para onde as águas nos levarão. Mas podemos ajustar as velas. Podemos remar na direção que parece certa. E podemos, acima de tudo, aceitar que o resultado final não está em nossas mãos. Desapegar do controle não significa passividade. Muito pelo contrário. É um ato de profunda coragem. É reconhecer que você não pode dominar tudo e, ainda assim, fazer o seu melhor. É tomar decisões conscientes, mas soltar o resultado. Fazer o que está ao seu alcance, mas entender que o resto pertence ao universo, ao acaso, ao que quer que você acredite. Quantas vezes você se sentiu frustrado porque as coisas não saíram como o planejado? Quantas noites perdeu de sono tentando calcular cada detalhe, prever cada obstáculo, garantir que tudo estivesse sob controle? A verdade é que essa busca incessante pelo controle nos esgota. Nos rouba a paz. Nos faz prisioneiros de um futuro incerto, sempre ansiosos, sempre tentando manipular o que não pode ser manipulado. Você já viu uma árvore em uma tempestade? Ela não tenta resistir ao vento. Ela se curva, se inclina, deixa o vento passar por ela. E é assim que sobrevive. Ela se adapta porque sabe que tentar resistir a algo tão grande quanto o vento seria sua ruína. Assim também deveríamos ser com os desafios da vida. Desapegar do controle é se curvar ao vento, é se permitir ser flexível sem perder a essência. Há uma beleza no desconhecido. Há uma liberdade em não saber o que virá. Quando você solta o controle, você abre espaço para o inesperado. E é muitas vezes nesse inesperado que as melhores surpresas acontecem. Às vezes a vida nos leva para caminhos que jamais teríamos planejado, mas que no fim são exatamente onde precisávamos estar. Se estivermos ocupados demais tentando controlar, podemos perder essas oportunidades. Imagine um dançarino, no meio de uma dança improvisada. Ele não tenta controlar cada movimento. Ele se deixa levar pela música, pelo ritmo, pelo momento. E é nesse estado de entrega que ele encontra a verdadeira arte, o verdadeiro fluxo. Assim também é a vida. Quando você para de tentar controlar cada passo, você começa a dançar com ela. Então, desapegue. Desapegue do resultado, do medo de falhar, da necessidade de ter todas as respostas. Desapegue do controle que você acha que tem, porque no fundo, o controle é apenas uma ilusão. O que você realmente tem é o agora, este momento. O que você faz com ele? Como você decide vivê-lo? Desapegar do controle é, no fim das contas, um ato de confiança.
confiança em si mesmo, confiança no processo, confiança de que, não importa o que aconteça, você tem a capacidade de lidar com o que vier. Porque o que está ao seu alcance é a sua atitude, a sua resiliência, a sua capacidade de se adaptar. Então, solta o leme um pouco. Deixa a vida te levar, deixa o rio seguir seu curso, e ao invés de lutar contra as correntes, aprende a nadar com elas. Você vai se surpreender com a leveza que isso traz, com a paz que vem ao aceitar que o controle, na verdade, nunca foi seu. Agora que você conheceu essas 6 lições poderosas, é hora de colocá-las em prática. A sabedoria não está em apenas ouvir ou saber, mas em agir de acordo com o que aprendemos. Dominar a sabedoria é um processo contínuo, uma escolha diária de buscar o equilíbrio, a clareza e a paz em tudo o que fazemos. Lembre-se de que, por mais desafiador que seja, desapegar do controle e escutar com atenção são alguns dos primeiros passos para uma vida mais plena e consciente. Se você chegou até aqui, você já está à frente. Já deu o primeiro passo nessa jornada de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. E eu quero saber quem realmente está comprometido com essa transformação. Comente aqui embaixo. Eu assisti até o final. Assim, eu saberei que você está sério em busca do seu crescimento. E claro, se você curtiu esse vídeo e quer mais conteúdos assim, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe esse vídeo com alguém que também precisa ouvir essas lições. E juntos, vamos continuar evoluindo. Até o próximo vídeo!